Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 27 até o verso de número 30. Esse texto também será projetado no telão, porque aqui a nossa luminosidade é um pouco difícil, né, de acompanhar a leitura na Bíblia, por causa da luz mesmo. Se você tem a Bíblia de Genebra igual a minha, a letra ainda é menor ainda. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu vou parar, eu tinha que ter lido até o 30, acabei lendo até o 31, 31 é domingo que vem, tá certo? Na exposição da continuidade. Eu estou expondo o Sermão do Monte, e nós estamos nas seis antíteses de Jesus quanto à aplicação da lei. Jesus está aplicando a lei de Deus. Ele, no verso de número 17, diz que veio cumprir a lei. No verso, então, 21, ele começa a aplicar a interpretação da lei, porque os fariseus, eles aplicavam segundo a sua própria vontade, segundo o seu ponto de vista, e muitas vezes conveniente as suas atitudes. Então, Jesus, no verso 21 até o verso 26, fala sobre o homicídio, e nós vimos que Jesus apresenta esta antítese da aplicação farisaica, mostrando que o problema está no coração. Que o problema não está na lei, e o problema não está no que falam da lei apenas. O problema está no coração. Ele fala, olha, se alguém matar, mas a lei diz não matarás, mas se alguém no seu desejo odiar o seu irmão, se alguém falar dele, chamar ele de tolo, descredibilizá-lo, esse por ira já é um homicida, já está culpado e digno de julgamento. Nós vimos que é um problema do coração. E este domingo, nesta exposição, nós veremos Jesus abordar na mesma perspectiva o assunto do adultério. Ele vai narrar da mesma maneira, abordar o 7º mandamento e continuar a tratar a natureza do pecado lá no coração. E ele então vai aplicar a lei. Olha, irmãos, semana passada eu disse que ouvir Jesus trazer este ensino nem sempre é agradável para nós. O Jesus do Sermão do Monte não é o Jesus da moda, porque é um Jesus que fala de inferno e que fala da natureza mais suja do nosso coração. Fala da depravação total do ser humano. Uma doutrina que a Bíblia defende de capa a capa. Por isso, eu quero convidar você a ver comigo 4 pontos. E o primeiro deles é que Jesus, aplicando a lei, não adulterarás, ele trata a natureza do mandamento além dos atos práticos. Olha, o versículo de número 27, Jesus diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Está certo. É o mandamento. É o 7º mandamento de Êxodo 20, versículo 14. O problema de Jesus não é com o mandamento, mas é com a interpretação que os escribas e os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da sua época, faziam, porque eles reduziam o mandamento. Eles reduziam o mandamento a apenas um ato físico, que fosse praticado e descoberto publicamente.
que fosse pego em flagrante. Então eles reduziam o mandamento a um ato público, físico, que fosse publicamente notório. Por isso Jesus trata a natureza do mandamento além dos atos praticados. Como nós já vimos desde domingo passado, o problema não está com a lei, o problema está onde? Em nosso coração. Então, Jesus, ele aponta para onde realmente começa o problema do adultério. Os fariseus não. Os fariseus, eles olhavam para a lei e sentenciavam severamente com a morte, o julgamento. Eu separei Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A lei era dura. A lei do Antigo Testamento era severa. E o objetivo era livrar o povo de Deus de uma contaminação moral, ética e espiritual. Era valorizar a família, o casamento, que deve ser honrado entre todos. Porém, os fariseus, os escribas e os doutores da lei e a tradição judaica reduziram a um ato prático, a um ato público, a um ato que fosse consumado e que fosse notório. Os doutores da lei eram tão severos e, ao mesmo tempo, tão perversos, que quando eles surpreendiam alguém neste tipo de pecado, geralmente eles distorciam a lei contra os mais fracos. Um exemplo, as mulheres. Nós temos um exemplo no Evangelho de João, capítulo 8. A partir do verso 3, Jesus está ali ensinando, chegam escribas, fariseus, e eles trazem uma mulher. Ela não vem acompanhada de outro, ela vem sozinha. E olha o que diz o texto. Os escribas, versículo 3 de João 8, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você pode ler comigo o verso 6? Por que eles falaram isso? E isto diziam eles, lê comigo, tentando para o terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O objetivo era distorcer, era pegar Jesus. Você percebe como era a postura dos escribas e fariseus? Eles apresentam uma mulher e diz: olha, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer. E o senhor o que diz? A lei de Moisés não diz isso, não dizia isso. A lei de Moisés dizia que o homem e a mulher, ela está sendo apresentada sozinha. Ela está servindo a um propósito de um coração legalista, de condenar ou de tentar condenar o pecado, distorcendo o mandamento de Deus. A verdadeira explicação que os fariseus não conseguiam dar para este mandamento, não adulterarás, de Êxodo 20, a verdadeira explicação está no próprio mandamento, nos próprios 10 mandamentos. O último mandamento, por exemplo, o 10º, em Êxodo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este é o 10º mandamento. E a aplicação do 7º, o entendimento do 7º, depende deste. Deveria correr à luz do próprio mandamento, a cobiça. E aí, meu irmão, eu e você já sabemos. Jesus, no verso 28, aponta para onde nasce a cobiça. Aonde nasce o desejo do que é do outro. Não só da mulher do outro, não só do marido da outra, não só das coisas que são do outro. Nasce no coração. Versículo 28, Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no coração já adulterou com ela. Olha, assim como no homicídio, lá nos versículos 21 até os versículos 26, ao versículo 26, assim como lá, a intenção e o problema está no coração. Jesus vai até onde a lei revela a origem pecaminosa, a profundeza do nosso coração. Mateus, capítulo 15, verso 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração do homem. O reverendo Wilson de Souza Lopes, um pastor presbiteriano, ele comentando o Sermão do Monte, ele diz assim sobre esta aplicação de Jesus, sobre a natureza indo além do ato prático. Ou seja, a natureza do mandamento aponta para o nosso coração, devemos cuidar dele, precisamos zelar dele, porque o nosso coração é enganoso. Então o reverendo Wilson diz assim: mas é necessário olhar finalmente para a natureza e os efeitos pervertedores do nosso coração. Jesus não concordava com a interpretação que dizia: enquanto você não concretizar o ato físico, o não adulterarás, não lhe diz respeito. Pelo contrário, Jesus não está dizendo isso, não está afirmando o que os fariseus afirmam. A partir daí, a partir de que o momento surgiu no coração, a partir que o olhar foi cobiçoso, os efeitos são danosos, são irreversíveis e são fatais. Pecado não é apenas o ato, mas é a predisposição para pecar. E essa predisposição, irmãos, começa em nosso coração. Jesus usa uma palavra no verso 28, cobiça. Essa palavra também é encontrada na Bíblia num outro termo, concupiscência. Embora Jesus não use a palavra concupiscência, ele usa a palavra cobiça, as duas significam a mesma coisa. O significado de concupiscência é o forte desejo pecaminoso, é o desejo de cobiça pelo pecado. É esta expressão que Jesus usa no seu coração, cobiça, deseja aquela mulher. Olha, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, ele nos adverte da seguinte maneira: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A origem disso tudo está em nosso coração, está na nossa concupiscência, o desejo pecaminoso. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo esse próprio desejo pecaminoso. E isso, irmãos, me faz alerta para entender que os mandamentos de Deus vão além dos atos praticados, eles vão para o nosso coração. Sinclair Ferguson, um teólogo reformado, diz assim: a concupiscência que conduz o homem ao adultério também o conduzirá ao inferno. E então nós temos nosso segundo ponto aqui, sobre a aplicação de Jesus nessa antítese dos mandamentos, da aplicação dos mandamentos. Avalie o seu coração. Se Jesus insistentemente, tratando do homicídio, tratando agora do adultério, aponta para a nossa natureza pecaminosa e para o nosso coração, irmãos, há algo que precisamos cuidar. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Precisamos colocá-lo à prova. Precisamos examiná-lo. E mais, precisamos desconfiar dele. O versículo 28, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração.
A profundidade do pecado está na profundidade do nosso ser. Quando ele acontece no ato, é porque lá no profundo, lá no íntimo do nosso ser, da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso coração, está o pecado, sendo alimentado, sendo nutrido, sendo preservado muitas vezes, sendo escondido de todos, menos de Deus. Não é qualquer olhar para uma bela mulher que faz um homem pecar. Não. Mas é aquele olhar que revela a intenção do coração. Este olhar é que faz o homem pecar. E vice-versa. A mulher também. E não somente com coisas referentes ao sexo, ao adultério, mas em todo tipo de cobiça do coração. As pessoas podem se sentir seguras e confiantes por nunca terem praticado um ato de adultério, por nunca terem feito praticamente um ato de adultério, na prática. Mas agora Jesus, com a sua aplicação do ensino do mandamento, agora Jesus obriga o exame do coração. E o exame do coração, irmãos, testemunha contra nós. Por isso eu digo que o Sermão do Monte nem sempre é agradável. Porque quando nós examinamos o coração, este exame, ele serve de juízo contra nós. E por quê? Uma avaliação profunda das nossas intenções e sentimentos secretos mostra que o nosso coração é pecaminoso. Jesus proíbe não só o adultério, mas a impureza do coração. E diante disso, todos nós somos culpados. Diante desta verdade, todos nós estamos condenados. Diante desta perspectiva, diante da lei, todos nós somos devedores. E como Paulo, devemos clamar, ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que se o pecado não fosse autorizado na mente, ele nunca se manifestaria no corpo. Portanto, essa é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de lidar com o pecado. Examine o coração. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que não estáis, já não estáis reprovados. O autoexame não é para eu examinar a irmã. Não é para eu examinar o coração do irmão. Este exame, ele é do meu coração. E ele serve para revelar a mim a natureza pecaminosa do meu coração. E não me fazer confiante em mim mesmo, só porque o ato não foi consumado de uma maneira prática, mas para revelar a minha natureza pecaminosa. E no livro de Lamentações, nós somos exortados pelo profeta Jeremias a isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 e versículo 40, que diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E olha o versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. É a ideia de examinar, esquadrinhar é medir. Examine bem. Examinemos ou provemos o nosso caminho. E provemos-los e voltemos ao Senhor. É para isto que o exame do coração serve. Jesus desmonta a nossa presunção e arrogância, que nos faz seguros em nós mesmos. Esta é a postura dos fariseus e dos escribas. Ele mostra a profundidade da natureza pecaminosa e nos revela nosso coração, dizendo que, mesmo sem contato físico, mesmo sem o ato praticado, mesmo sem o consentimento da outra parte, nós somos culpados. Já adulterou, termina o versículo 28.
Martyn Lloyd Jones, comentando o Sermão do Monte, e eu quero pedir licença, eu vou fazer uma leitura bem longa, mas que me sensibiliza. Este pregador puritano diz assim: Deus proíbe que qualquer de nós contemple a santa lei de Deus e se sinta satisfeito consigo mesmo. Se não nos sentirmos impuros neste momento, que Deus tenha misericórdia de nós. Se for concebível ficarmos satisfeitos com a nossa própria vida, por jamais termos cometido algum ato de adultério, ou de homicídio, ou qualquer desses outros pecados, então assevero que não conhecemos a nós mesmos, e nem a negridão e a imundícia de nossos próprios corações. Pelo contrário, precisamos dar ouvido ao ensino do bendito Filho de Deus e examinarmos a nós mesmos, perscrutando os nossos próprios pensamentos, desejos imundos, carentes de lavagem e purificação. A menos que nos sintamos totalmente falidos, numa terrível pobreza de espírito, e a menos que tenhamos fome e sede de justiça, então que Deus tenha misericórdia de nós. Quem se sente totalmente falido é humilde de espírito e é bem-aventurado. Quem tem fome e sede de justiça é bem-aventurado. Quem chora pelos seus pecados é bem-aventurado, porque sondou o coração e viu que ele é culpado. Jeremias 17, 9 e 10. Não confie no seu coração. Ele é um amigo muitas vezes, como diz João Alexandre, mas na maioria das vezes ele é um bandido. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10, Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho. Olha, a mesma palavra utilizada por Jeremias, que nos manda examinar o coração. Esquadrinhemos o nosso caminho. Olha o que Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, textos como este devem nos fazer cair de joelhos, devem nos levar às lágrimas e lamentar os nossos pecados por causa da depravação total da nossa existência. O mundo tenta negar isso. O novo evangelho sendo pregado diz que o homem é bom, que existem virtudes, que há coisas boas no ser humano. Não se engane, este não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O Salmo 19, que é um salmo que exalta a lei, que revela a lei como preciosa, como mais doce do que o mel, mais valiosa do que o ouro. O Salmo 19 apresenta ela assim, a lei do Senhor assim. Ela é perfeita. Ela é fiel. Ela dá um caminho certo para os simples. E aí no Salmo 19, versículo 12, o salmista ora assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. É interessante que no verso 13 ele diz também da soberba, porque a soberba é aquela que faz com que eu olhe para a lei e me sinta quites com a lei. Não, a lei do Senhor é perfeita, ela me corrige. Versículo 11, por ela se admoesta o teu servo. Versículo 12 diz: absolve-me das faltas que me são ocultas. O 13, Senhor, da soberba guarda o teu servo, para eu ficar livre. Versículo 14, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Cuide do seu coração. Avalie o seu coração. Terceiro ponto. Para o pecado é preciso tomar medidas drásticas. Quando o assunto é pecado, se requer medidas drásticas, radicais.
Jesus, então, dá 2 versículos aqui que apresentam 2 ilustrações radicais. O versículo 29, ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Versículo 30 agora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Que exemplo radical. Nos versos 29 e no verso 30, Jesus usará esse exemplo, mas ele não é literal. Na época da igreja medieval, as pessoas tiveram dificuldade de interpretar esta palavra de Jesus. E eles não entenderam que Jesus estava usando uma metáfora de significado e de importância, e não que precisava ser literalmente. Então, o que aconteceu na história medieval é que pessoas amputaram membros do seu corpo por causa do pecado. Elas amputaram mãos, elas furaram olhos, cortaram genitálias, mas elas continuaram pecando. Ao passar do tempo, ao se mutilarem por conta de obedecerem a um mandamento, elas perceberam que o problema estava no coração e não na mão. E que a linguagem de Jesus não era uma linguagem literária, era uma metáfora de valor. Pois ele não ensinou a automutilação como penitência para evitar o pecado, porque isso não funciona. Porque o problema é no coração. Então, o que Jesus quer dizer com essa ilustração tão radical, tão forte? Ele está se referindo que nós precisamos agir drasticamente, radicalmente, contra os impulsos pecaminosos do nosso coração. E olha, meu irmão, minha irmã, o mundo antigo considerava o olho direito e a mão direita partes nobres do corpo. Eles não são órgãos vitais, você consegue viver sem um olho. Você consegue viver sem os 2 olhos. Não são órgãos vitais, mas o olho direito tinha um valor de importância. Ele significava uma aguçada percepção das coisas. Era alguém, quando se fazia uma expressão a um olho direito, fulano de tal é meu olho direito, era uma expressão que significava, olha, fulano de tal tem uma percepção em quem eu confio. Quando alguém fazia menção à sua destra, a Bíblia faz muita menção à mão direita, significa que era a habilidade concreta de alguém em realizar a sua obra. Por isso que a Bíblia fala tanto da mão direita de Deus e exalta a sua mão direita, porque é a sua destra fiel, é a habilidade dele realizar a sua obra perfeitamente. Mas Jesus agora está usando esta figura do mundo antigo, o olho direito e a mão direita, para dizer assim, olha, é melhor você perder aquilo que é valioso, mas não é mais valioso do que a vida eterna. É melhor você abrir mão de coisas que no mundo têm importância, do que você perder a sua vida. Jesus cita algumas mudanças deste ensino, este mesmo ensino no mesmo evangelho, Mateus 18, 8 e 9. Ele vai citar a mesma ilustração radical, com algumas mudanças, e que nos ajuda a entender bem o que Jesus quer dizer. Porque membros a serem amputados aqui significam as ocasiões que me levam a pecar. As ocasiões de tropeço do meu coração. Cada um tem a sua. Para alguns, dinheiro. Para outros, um rabo de saia. Para outros, um banquete. Para outros, uma bebida bem gelada. Para alguns, o egoísmo. Mas elas estão no coração. Elas são alimentadas pelo nosso coração. O olho direito, uma percepção aguçada. A mão direita, a habilidade para se realizar. Então Jesus está ensinando, ter um olhar aguçado e uma boa percepção das coisas e do mundo não é errado. Mas quando o meu olho me leva a uma percepção cobiçosa,
ele é um tropeço. Percebe? A mão direita, ela é útil ter habilidades na vida, nos projetos. Mas se a sua mão é hábil em conduzir ao pecado, ela deve ser desprezada. William Hendrickson diz assim sobre estes versículos: é preciso agir de forma drástica, a fim de livrar-se de tudo quanto no percurso natural da nossa vida, no percurso ordinário da nossa vida, dos acontecimentos, nos levará a pecar. É isso que Jesus está dizendo? Olha, tem um filme que eu quero recomendar para os irmãos que estão participando da live em casa e para vocês que estão aqui presentes. O nome do filme é 127 Horas. Ele é baseado numa história real de um praticante de esporte de aventura. O nome dele é Aaron Ralston. Ele caiu num cânion e ficou preso com uma pedra muito pesada sobre o seu braço. E ele estava sem celular e não tinha avisado para ninguém da família onde ele estava. Ele saiu para uma aventura sozinho. Então ele cai, há um deslizamento de pedras e o seu braço, sua mão, fica presa sobre uma rocha que pesa toneladas. O filme se chama 127 Horas porque é o período em que ele ficou lá, sem água. E então ele toma uma medida desesperada. Qual é? Eu vou dar um spoiler do filme. Ele corta o braço. Porque ele entende que se ele ficar lá, ele vai morrer. Ele não consegue tirar a pedra. Ele não consegue, com o canivete que ele tem, fazer fissuras na lateral do cânion para livrar, para que a pedra continue a descer e livrar o seu braço. Então ele decide quebrar o seu braço. E depois cortar a pele, a carne, os músculos e nervos. Foi um ato dolorido, doloroso, terrível, que levou horas, mas que salvou a vida dele. Muitas vezes nós estamos apegados à nossa mão direita e ao nosso olho direito, que nos dá percepção, mas muitas vezes pecaminosa, que nos dá habilidades, muitas vezes para pecar. O que Jesus nos orienta, a mortificação do pecado. Faça o pecado morrer. Esta é uma doutrina bíblica. Contra o pecado, a Bíblia nos orienta a agir com violência. Veja bem, não é uma violência contra nós mesmos de autoflagelação, como eu acabei de dizer. O mundo medieval, a igreja medieval, interpretou assim. Não. É contra o pecado. É contra as oportunidades e ocasiões de tropeços que nascem no nosso coração. O pecado é um tropeço que nos condena ao inferno. Não brinque com o pecado. Nós precisamos restringir sua área de ação em nossa vida. E por isso é preciso agir radicalmente. Assim como um membro que precisa ser amputado por causa da necrose, correndo o risco de prejudicar e levar à falência todo o corpo, assim o pecado deve ser cortado drasticamente. Isso é doloroso, é uma perda de prazeres, de seguranças terrenas. É doloroso porque somos dependentes dos efeitos viciantes da carne. Nós sofremos abstinência por causa do pecado, como viciados em droga. E por isso, urgentemente, o pecado precisa morrer. Colossenses 3:5. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. William Hendrickson continua dizendo: prontamente e sem qualquer vacilação, é preciso que se queime o livro obsceno, que se destrua o quadro escandaloso, que se condene o filme que desfibra a alma, que se corte o laço social muito íntimo, porém sinistro, e que se descartem os hábitos perniciosos. Na luta contra o pecado, o crente deve empenhar-se com ardor. Desferir golpes no ar não adianta nada.
palavras e chavões não servem para nada. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma de mal. Faça o pecado morrer. Essas escolhas drásticas, radicais, elas precisam acontecer e o resultado é a ação da graça preciosa de Deus em nós. Entenda uma coisa, irmãos, a graça é superior ao pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o primeiro lugar onde o pecado abunda é nosso coração. Mas a verdadeira graça, a graça bíblica, a graça preciosa, ela nos faz abrir mão da mão direita, do olho direito. Porque há algo mais valoroso e mais precioso. Há o valor do reino. Há o caminho eterno. É isso que a graça preciosa faz em nós. Dietrich Bonhoeffer, um pastor da Alemanha, ele ensina sobre a graça preciosa e a graça barata. A graça barata é aquela que age como os escribas e fariseus. Se você não foi pego, se o ato não foi praticado, a lei não te condena. Jesus diz, lá no fundo do coração, você está condenado. E a graça de Deus então me leva a uma luta que não é agradável, que nem sempre é bonita, mas é que é necessária para aqueles que caminham na graça. Eu quero citar o texto de Dietrich Bonhoeffer, no discipulado. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Mas a graça preciosa, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho direito que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e o segue. Essa é a graça preciosa. Por isso eu quero falar sobre o quarto ponto. Porque a graça preciosa, a graça de Jesus, nos faz priorizar aquilo que é eterno. A graça de Jesus nos faz priorizar a eternidade. Olha, versículo 29, versículo 30, Jesus vai falar do Geena novamente, o inferno, o vale de Inom, que representa a eternidade sobre o juízo de Deus. Sim, Jesus pregava sobre o inferno. E não foi apenas na perícope passada ao falar do homicídio. Agora, ele em falar do adultério, ele novamente apresenta o inferno. Não como uma ameaça. Não é uma ameaça. Não como algo que ele use para chantagear os seus seguidores. É mais do que isso. O inferno é uma realidade espiritual. O inferno é uma realidade para aqueles que negligenciam a eternidade, que priorizam o que perece, o que estraga e o que corrói. Jesus deixa claro em seus ensinos que o juízo de Deus é real e que o juízo de Deus faz parte do seu reino. Por isso ele prega sobre o inferno com a mesma autoridade que ele perdoa pecados e que ele chama pecadores ao arrependimento. Com a mesma autoridade que ele absolve a adúltera do apedrejamento e diz, vá e não peques mais. É a mesma autoridade que Jesus prega sobre a existência do inferno e da justiça de Deus. Por isso, não brinque com o pecado. Priorize a eternidade em Cristo Jesus. Observe mais 2 textos do Evangelho de Mateus. E eu estou citando textos do Evangelho de Mateus porque eu quero que você entenda que isso faz parte de um conceito do ministério de Jesus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É para temer quem? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma como o corpo. Ué, Jesus está falando do diabo? É o diabo que faz perecer no inferno a alma e o corpo? É o diabo que condena ao inferno? Não. Esse temor aqui é para temor para com Deus. Porque no inferno, Satanás será condenado também, junto com os seus súditos. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Priorize a eternidade. Lute contra o pecado. Esta vida terrena não é a única vida. Jesus, ao falar do inferno, está dizendo de uma realidade eterna. Embora ele não use o termo vida eterna para salvação aqui, ele cita o castigo eterno, Geena, o inferno, o lugar do juízo e da condenação de Deus sobre os filhos da desobediência. Até o olho direito e a tua mão direita é preciso ser avaliadas. Nada é mais importante do que a vida eterna no lugar certo. Jesus está dizendo, não permita que algo em você te leve a um proceder pecaminoso. Não permita, não nutra a carne, não fique associado e apegado com o que vai te condenar para sempre. Ainda que pareçam úteis, se desvencilhe disso para poder usufruir da eternidade no lugar certo. Diante dessas perspectivas, irmãos, do homicídio, verso 21 a 26. Quem não se sente um homicida e culpado? Diante do adultério e das profundezas do coração, quem de nós já não está condenado? Quem de nós, ao examinar o coração, não está julgado? Qual a solução, então? Só Jesus. Então eu concluo este sermão. Porque o ensinamento de Jesus nos faz olhar para Ele. Nos faz olhar para o reino dEle. E no reino dEle, os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que entendem e que sofrem pelo pecado e que buscam em Deus solução para tudo isso. E que lutam e que lamentam e que mansamente se colocam diante do Senhor para que Ele purifique e limpe o seu coração. Porque os limpos de coração foram aqueles que foram limpos por Deus. Só Jesus, o cumpridor de toda a lei, e para quem toda a lei aponta, pode justificar e purificar o coração do devedor da lei. E nós somos devedores. De corpo e alma, nós somos devedores. Todos nós somos. Ele nos faz limpos de coração. Por isso nós somos bem-aventurados. Tito, capítulo 2, 11 e 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que texto lindo! Porque é esta obra que a graça preciosa faz em nós. Somos o povo de Cristo, purificado. Então nós vivemos neste século, neste mundo, de maneira sensata, e nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Não brinque com o pecado. Observe o mandamento, mas olhe para onde o mandamento aponta, para o coração. E então, irmãos, priorize a eternidade, priorize Jesus. Porque quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê muito mais do que atos feitos. Ele conhece do que nós somos feitos. Ei, pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos?
Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.